estrutura atômica e semelhanças atômicas. Então, a gente sabe que o átomo, né, ele é formado por uma região central minúscula, que é o núcleo. No núcleo é encontrado os prótons com carga positiva e os nêutrons sem carga elétrica. E temos a eletrosfera, onde giram, né, em torno do núcleo os elétrons, que possuem carga negativa. Mais uma outra representação aqui do núcleo, né, formado por carga positiva, porque temos os prótons positivos e os nêutrons sem carga elétrica. E os elétrons girando em torno do núcleo, os elétrons possuem carga negativa. O átomo ele pode ser identificado por um símbolo, que esse símbolo ele vai derivar do nome dele em latim, é o símbolo que a gente vai encontrar na tabela periódica. Na parte superior aqui, representado pela letra A gente tem a massa atômica. O que é a massa atômica? Seria a massa do núcleo, né? Como a gente sabe pela experiência de Rutherford, que a massa toda do átomo se concentra no núcleo. Então, o que a gente tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, a massa atômica seria o somatório de prótons e nêutrons que a gente vai encontrar no núcleo. Já o número atômico, que é representado aqui pela letra Z, ele indica a quantidade de prótons que a gente tem no núcleo de cada átomo. Então, cada átomo ele possui um número atômico diferente um do outro. Esse número é como se fosse a identidade do átomo. Então, somente um elemento possui esse número. Então, somente o cloro tem o número atômico 17, por exemplo, somente o flúor vai ter o número atômico 9, então ele é específico para cada elemento. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma representação. Temos então aqui o símbolo do elemento, Na representa o sódio, só que o Na vem de nátrium em latim, tá? Então esse é o símbolo do sódio, Na. Na parte superior, como a gente tem aqui o número de massa ou massa atômica, que é o somatório de prótons mais nêutrons. E a parte inferior aqui a gente tem o número atômico do sódio, que é 11, tá? Que é ele que identifica o átomo. Número atômico. O número atômico ele é o número de prótons, né, que existem no núcleo, como eu já disse. Né, e ele que representa a identidade do átomo. Então, exemplo aqui. O hidrogênio. Somente o hidrogênio ele possui o número atômico 1. Somente o sódio ele contém o número atômico 11. Então, o que significa o número atômico 1 do hidrogênio? Porque ele tem um próton. E o número atômico do sódio ser 11 porque ele tem 11 prótons. Número de massa. A massa seria o soma dos prótons mais os nêutrons que a gente tem dentro do núcleo. Tá? Então, a massa a gente pode dizer que é Z mais N, já que a gente representa o número de prótons, é o mesmo número atômico, Z, eu posso dizer que A é igual a Z mais N, ou também posso dizer que A é igual a P mais N. Tá? A massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons, ou a massa é igual ao número de prótons, que é o mesmo, mais o número de nêutrons. Então, exemplo aqui, o átomo de sódio ele tem 11 prótons e 12 nêutrons. Então, 11 elétrons. Qual vai ser a massa? Eu vou somar, né, o número de prótons, 11, com os 12 nêutrons. Né, vai dar 23. Então, por isso a massa do sódio é 23. O elemento químico, né, ele é formado por um conjunto de mesmos elementos com o mesmo número atômico. Então, por exemplo, o elemento potássio. Ele tem o número atômico 19. A massa dele aqui é 39. E para a gente saber o número de nêutrons, é só a gente diminuir a massa, né, do número atômico. Então, 39 menos 19 vai dar 20 nêutrons. Outro exemplo de representação aqui, a gente tem o enxofre, que é o símbolo S, que vem de sulfur, em latim, onde o número atômico dele é 16, o que significa que ele tem 16 prótons. E a massa é 32. O que é a massa? É prótons mais nêutrons. Então, aqui a gente pode descobrir quantos nêutrons o enxofre tem. É só a gente diminuir, né? 32 de 16, e a gente sabe que o enxofre vai ter 16 nêutrons também. Então, exemplo aqui de uma tabela, onde a gente tem os números faltando aqui, os valores. A gente vai poder determinar. Então, se eu sei aqui que o número de prótons é 83, e normalmente o átomo neutro, o número de prótons dele é igual ao número de elétrons, tá? Então, a gente deve ter o mesmo número de carga positiva e o mesmo número de cargas negativas. Então, se são 83 prótons, também tem 83 elétrons. Se eu sei que o número de nêutrons é 126,
qual que é o número atômico, qual que é o número de massa. Então, o número atômico, a gente sabe que é o mesmo valor de prótons, tá? Z é igual a P. Então, se é 83, aqui também vai ser 83. E a massa, para a gente descobrir, é só a gente somar, né, o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, seria 126 mais 83, que vai dar 209. Então, aqui, se o elemento D, se o número de prótons é 55, significa que o número atômico também é 55. Se ele tem 54 elétrons, é porque ele perdeu, né, um elétron aqui. Ele tem um elétron a menos do que prótons. Então, aqui a gente vai formar um cátion. Qual que é o número de nêutrons? Para eu saber, é só diminuir a massa do número de prótons. Então, eu vou fazer 133 menos 55 para descobrir aqui o número de nêutrons. O elemento E tem 16, o número atômico, 18, o número de elétrons, 16, o número de nêutrons. Quero saber prótons e massa. Então, o número de prótons é o mesmo número atômico. Tá? Que, no caso aqui, ele está diferente do número de elétrons. Então, eu tenho que me basear pelo número atômico. Então, prótons é 16. Por que ele tem 18 elétrons? Significa que ele ganhou 2 elétrons aqui. Então, a gente tem um ânion. A massa, eu vou somar os prótons mais os nêutrons, ou seja, 16 mais 16, que vai dar 32. Elemento G aqui. Se o prótons é 56, significa que o número atômico também é 56. Para eu achar o número de nêutrons, eu vou diminuir a massa do número atômico. Então, eu vou fazer 137 menos 56. O J. O número atômico é 55, elétrons também 55, então quer dizer que ele não ganhou nem perdeu, né? E a gente tem, o número de prótons é o mesmo número atômico, 55. A massa eu vou descobrir somando prótons mais nêutrons, ou seja, 82 mais 55. Semelhanças atômicas. Temos átomos que são chamados de isótopos, outros de isóbaros e de isótonos. Eles vão ter alguma semelhança com relação ao número atômico, o número de massa ou ao número de nêutrons. Isótonos. Eles são átomos de elementos diferentes, mas que possuem o mesmo número de nêutrons. Então, se a gente fizer aqui o exemplo do cloro, que tem a massa 37 e o número atômico 17. Para eu achar o número de nêutrons, eu vou diminuir 37 menos 17, que vai dar 20. O cálcio é a mesma coisa, número atômico 40, massa 40, número atômico 20. Então, 40 menos 20, 20. Então, ambos eles apresentam o número de nêutrons igual a 20. Então, eu vou chamar eles de isótonos, porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Outro exemplo aqui, o bóron e o berílio. Então, se eu pegar 11 menos 5, 6. 10 menos 4, 6. São exemplos de isótonos. Isóbaros. Eles têm o mesmo número de massa, também são elementos diferentes. Então, a gente pode ver aqui o potássio, que a massa é 40, e o cálcio, que a massa também é 40. Então, ambos possuem a mesma massa, que é 40, mas são elementos diferentes. Então, vou chamar de isóbaros. Exemplo aqui também, o argônio, 40, cálcio, 40. Então, possuem a mesma massa, que é 40. Isótopos. Os isótopos eles são o mesmo elemento químico, já que eles possuem o mesmo número atômico, ou número de prótons, que é igual. Então, o exemplo do carbono aqui, eu tenho até 3 variedades de carbono. O carbono com a massa 12, carbono com a massa 13, que não está aparecendo aqui, e temos o carbono com a massa 14. Eles são chamados de isótopos. Por isso, né, eles apresentam o mesmo número atômico ou número de prótons. Tá? Isótopos. Outro exemplo aqui tem o elemento A e o elemento B. Se a gente for analisar esses elementos, a gente vê que a massa deles é diferente. Ó. A massa já é 42 e o B é 44. O número atômico é igual, 18. Com isso também, né, como eles não têm carga nenhuma, eles têm o mesmo número de elétrons. E o número atômico é o mesmo número de prótons, 18. O número de nêutrons vai ser diferente, é só diminuir 42 menos 18, que vai dar 24, 44 menos 18, 26. Então, eles têm o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico. Então, são átomos
isótopos. Então, resumindo aí, isótopo, mesmo número de prótons, isóbaros, mesmo número de massa, isótonos, o mesmo número de nêutrons. É só diminuir um do outro aqui. O que é um íon? O íon seria aquela espécie que vai ganhar ou perder elétrons numa ligação. Então, a gente tem dois tipos de íons, o cátion e o ânion. O cátion seria aquele que vai perder elétron, e como ele perde elétron, ele vai ficar com carga negativa. Por que isso? Como a gente tem o mesmo número de cargas positivas no núcleo e negativas na eletrosfera, se a gente perder uma carga negativa, vai sobrar positiva. Então, a gente diz que quando o átomo perde elétron, ele fica com carga positiva. Então, temos um cátion. Exemplo, o sódio normal, ele tem 11 prótons, que é positivo, 12 nêutrons e 11 elétrons, que é negativo. Então, é o mesmo número, prótons e elétrons. O sódio com a carga mais 1 significa que ele perdeu um elétron. Então, vai sobrar uma carga positiva, vai ter um próton a mais do que o elétron. Por isso que essa carga é mais 1. Tá? Então, ele vai ter 10 elétrons quando ele perder um, né? Sódio mais 1 significa que ele perdeu um elétron. Então, ele vai ter 10 em vez de 11. O ânion é o contrário. Quando o átomo ganha elétron, que o elétron é negativo, ele vai ficar mais negativo ainda. Então, se ele tinha, por exemplo, 17 prótons e 17 elétrons e ganhou um elétron, ele vai adquirir uma carga negativa sobrando aqui. Então, Cl-. Espécies isoeletrônicas são aquelas que têm o mesmo número de elétrons. Então, se a gente vê aqui o elemento A, ele, pelo número atômico, que é 12, ele vai ter 12 elétrons. Já que, né, no átomo neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons. No elemento B, o número de elétrons dele seria 14, se ele fosse neutro. Só que o que significa essa carga mais 2? Que ele perdeu 2 elétrons, então ele vai ter 12, igual ao A. O C, a mesma coisa, também é um íon, né? A gente tem aqui, no caso, um ânion. O número atômico dele era 10, então ele tinha 10 elétrons e ganhou 2, então vai ter 12. Então, A, B e C são espécies isoeletrônicas, porque têm o mesmo número de elétrons.